Ministros do diabo. É justamente o que nós temos visto diante dos últimos dias em que estamos vivendo. Quantos estão se levantando no nosso meio, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na tocha infernal de Satanás? Eu queria ler com vocês aqui um verso da palavra do Senhor para a nossa meditação, e é um verso bastante conhecido para nós, adventistas do sétimo dia. E digo de passagem que esse verso, para muitos de nós, é entendido apenas para defender a sã doutrina contra os ministros de lá de outras denominações, de fora, que fala justamente aqui em Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Queridos, aqui no nosso canal Doutrinando 7, nós temos a responsabilidade de conduzir as pessoas de volta à Bíblia e aos testemunhos, ao espírito de profecia. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não uma pessoa que se levanta como ministro para pregar o Evangelho, principalmente nós, adventistas do sétimo dia, uma pessoa, um pastor, um líder ou alguém, um membro que se levanta para pregar o Evangelho, se eles não falarem de acordo com a lei e o testemunho, tanto o testemunho de Jesus, da Bíblia, mas também se refere aos testemunhos do espírito de profecia. Então, se uma pessoa diz que é ministro do Evangelho e ele rejeita a pena inspirada, meu amigo, desconfie dessa pessoa. É a lei e o testemunho que deve ser exaltado e falado. E se as pessoas hoje estão recusando o espírito de profecia, irmãos, esses são ministros do diabo. Nós precisamos ser vigilantes e saber ouvir e discernir se a mensagem e o mensageiro procedem de Deus ou do diabo. Olha que interessante, diz aqui em Mensagens Escolhidas. Eu quero ler com você aqui, Mensagens Escolhidas, a página é a 46, diz algo bastante interessante. Eu quero ler com vocês aqui, diz assim, olha: os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir os homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. Queridos, os testemunhos do Espírito de Deus, o Espírito de profecia, ele tem sido um instrumento pelo qual Deus tem trazido de volta, quer conduzir, quer dirigir de volta ao povo a sã doutrina da palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus, fazer com que os testemunhos do Espírito de profecia nos conduza de volta à Bíblia. E outra coisa, Ellen White fala, que se as pessoas obedecessem fielmente à palavra de Deus, os testemunhos ela não precisaria nem escrever nada. Mas por causa da desobediência do povo de Deus à sua palavra e à sua lei, Deus tem que levantar em todas as épocas, teve que levantar em todas as épocas e teve que levantar agora nos últimos dias, profeta para conduzir o povo de volta à santa palavra dele. Queridos, olha que tremendo aqui, continuando. Os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir os homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. E continuando diz assim: ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Que outro meio tem Deus para reservar? Que outro meio tem Deus em reserva para atingir os errantes e mostrar-lhes a sua verdadeira condição? Então, o meio pelo qual Deus quer levar o povo à santificação e trazer de volta a Bíblia é os testemunhos. Porque a palavra tem sido negligenciada e agora é os testemunhos que têm sido negligenciados. Olha só o que é que diz aqui. As igrejas que têm nutrido influências que diminuem a fé nos testemunhos são fracas e vacilantes. Então, toda a igreja adventista do sétimo dia que tem nutrido influências que diminuem a fé nos testemunhos, são igrejas fracas e vacilantes. Ou seja, o índice de apostasia está grande. Se na sua igreja, adventista do sétimo dia aí do seu distrito, da sua cidade, do seu bairro, ela tem nutrido
influências que diminuem a fé nos testemunhos do Espírito de Deus, nos testemunhos do Espírito de profecia, essa igreja é fraca, débil e vacilante. Alguns ministros estão trabalhando para atrair o povo para si mesmos. Quando é feito um esforço para corrigir qualquer erro nesses ministros, eles resistem com independência e dizem: minha igreja aceita o meu trabalho. Olha que terrível, né? Alguns desses ministros estão trabalhando para atrair o povo para si mesmo. E quando são corrigidos, quando se levanta um para advertir, trazer uma mensagem de repreensão e mostrar que esses ministros são braços direitos do diabo, são ministros do diabo, têm se levantado em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás, esses ministros, eles não gostam. E eles chamam o povo, os que Deus tem levantado para advertir, de dissidentes, alarmista, extremista, né? Perfeccionista. E ele diz que a sua igreja aceita isso. E eles têm sido levantados pelo diabo em nosso meio para atrair discípulos para si e não para conduzir as pessoas à salvação. Existem muitos canais aqui que se dizem da verdade presente que estão em busca também de atrair discípulos para si. Vá na configuração desses canais que vocês assistem e olhe os links que eles indicam. Olhe os links de canais que eles indicam. Ah, queridos, muitos indicam canais de pastores que têm trazido apostasia para nosso meio. Quando você vê um canal aí, cuidado, observe se ele está indicando a verdade presente ou se ele está indicando homens que têm sido usados pelo diabo em nosso meio. Toma cuidado, irmãos. A lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não existe luz neles. Tem pessoas aqui nos canais no YouTube que estão em busca apenas de atrair discípulos para si. Apenas disso. A verdade presente em nada. Advertir a apostasia, você não vê aí. Veja aí se esses canais fazem vídeo contra pastora, contra anciã, contra essas apostasias da nossa igreja. Não fazem não. Por quê? Querem agradar gregos e troianos. Ah, meus irmãos, aqui nós prezamos pelo, assim diz o Senhor, a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com estas palavras, não existe luz neles. Que Deus abençoe você, a sua família, que haja despertamento, que haja reavivamento e reforma em nosso meio e que Jesus volte logo para nos buscar. Deus abençoe, até os próximos vídeos em nome de Jesus. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.